Em média, uma família alemã gasta cerca de 2.300 euros por ano com combustível. Mas imagine, quase um terço desse dinheiro é desperdiçado de forma completamente desnecessária. Neste vídeo, vou revelar 3 estratégias que você pode usar para reduzir significativamente o seu consumo de combustível, métodos que ninguém no posto de gasolina provavelmente lhe contará de bom grado. Algumas delas não só reduzem seus custos, como também protegem seu veículo de danos dispendiosos ao motor e situações de risco na estrada. E não se esqueça de ficar até o final, porque lá você aprenderá um truque que pode te economizar mais de 1.400 euros, sem que você precise gastar um centavo sequer. Segredo número 13. Pare de colocar combustível caro em veículos que não precisam dele. Muitas pessoas automaticamente abastecem com gasolina premium, mesmo que o carro não obtenha nenhum benefício com isso, e você está longe de ser o único. De acordo com o American Automobile Club, mais de 16 milhões de motoristas cometem exatamente o mesmo erro. Isso resulta em mais de 2 bilhões de euros desperdiçados em combustível que não traz nenhum benefício para o motor. O termo premium soa sofisticado, mas não tem nada a ver com a qualidade real do combustível. Não aumenta o desempenho, nem limpa o motor, e certamente não prolonga a vida útil do seu veículo. Pelo contrário, em alguns casos pode até ser prejudicial. Premium é simplesmente um nome inteligente, ou melhor, enganoso, para combustível com maior octanagem. A gasolina comum tem uma octanagem em torno de 87, enquanto as gasolinas mais caras têm entre 91 e 94. Uma octanagem mais alta evita a ignição prematura da mistura ar-combustível, algo necessário apenas em motores de alto desempenho ou veículos turboalimentados. Portanto, se o seu carro não exige combustível de alta octanagem, não gaste dinheiro extra com isso. E quanto aos veículos em que o fabricante recomenda, em vez de prescrever, um determinado combustível? Um teste abrangente realizado pela Organização de Defesa do Consumidor Consumer Reports demonstrou claramente que o combustível mais caro não oferece qualquer vantagem para esses modelos. O dinheiro extra, cerca de 85 cêntimos por litro, convertidos para preços europeus, poderia ter sido investido de forma muito mais inteligente. Por exemplo, no que explicarei no ponto número 5. Agora vejamos outro método que pode lhe poupar várias centenas de euros por ano, e é mais fácil do que você imagina. Segredo número 12. Nunca ignore um filtro de ar sujo. Chegou a hora de encerrar essa discussão de uma vez por todas. Na época em que os carros ainda usavam carburadores, todo mecânico sabia: um filtro de ar entupido aumenta consideravelmente o consumo de combustível. Menos ar significa combustão incompleta, e, portanto, desperdício de combustível. Mas e quanto aos motores modernos? A resposta é sim e não. Comecemos pelo não. Há alguns anos, a Sociedade de Engenheiros Automotivos, SAE, publicou um estudo que dava a entender que um filtro de ar obstruído não afetava o consumo de combustível dos veículos atuais. O motivo: o sistema eletrônico de gerenciamento do motor ajusta automaticamente a quantidade de combustível injetado ao fluxo de ar disponível para manter a proporção correta. Para motores a gasolina, essa chamada proporção estequiométrica é de aproximadamente 14,7 para 1. E para motores a diesel, é de cerca de 14,5 para 1. No entanto, o estudo ignorou completamente um ponto crucial: um filtro de ar muito sujo dificulta as partidas a frio. Se entra muito pouco ar na câmara de combustão, cria-se uma mistura desequilibrada. Excesso de combustível e pouco oxigênio podem sujar as velas de ignição e até mesmo afogar o motor. Além disso, um filtro de ar obstruído prejudica significativamente o desempenho do motor. A aceleração torna-se lenta, a resposta do motor piora e, com o tempo, o fluxo de ar restrito leva à formação de depósitos na câmara de combustão. Esses depósitos de carbono não só afetam negativamente o consumo de combustível, como também reduzem a vida útil do motor. E exatamente o mesmo efeito pode ser observado com o próximo componente, que também é frequentemente negligenciado, e que pode ter consequências ainda mais custosas. Segredo número 11. Preste atenção sempre à pressão correta dos pneus. Muitas pessoas esperam até que a luz de advertência do sistema de monitoramento da pressão dos pneus acenda no painel, mas, a essa altura, você já perdeu uma parte significativa do seu orçamento de combustível. O motivo é simples: a maioria das pessoas não sabe como o sistema de monitoramento da pressão funciona. O sistema só reage quando a pressão cai um quarto abaixo do valor recomendado. Em um carro de passeio típico, isso se traduz em uma perda de cerca de 8 libras por polegada quadrada.
No entanto, estudos do Departamento de Energia e da Agência Ambiental mostram que mesmo uma queda de pressão de apenas 1 libra por polegada quadrada em todos os 4 pneus piora o consumo de combustível em cerca de 0,2%. Portanto, se a pressão cair 8 libras por polegada quadrada, a eficiência diminui em cerca de 1,6%, e você certamente sentirá isso no seu bolso. Um estudo da Administração Nacional de Segurança Rodoviária, NHTSA, também constatou que apenas 19% dos motoristas usam pneus com a pressão correta. Isso significa que a pressão insuficiente dos pneus gera bilhões em receita adicional para os postos de gasolina todos os anos, simplesmente porque, sem querer, facilitamos o trabalho deles. Felizmente, evitar esse erro não custa nada. Primeiro, verifique a etiqueta na moldura da porta do lado do motorista, não na lateral do pneu, pois ela indicará a pressão correta dos pneus frios para o seu modelo. Depois, verifique a pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês. Os pneus perdem, em média, cerca de 1 libra por polegada quadrada por mês devido à difusão natural. E quanto à questão de se uma pressão mais alta nos pneus melhora o consumo de combustível? Sim, teoricamente poderia aumentar ligeiramente a autonomia. Mas você estará expondo os pneus a um enorme risco de danos e acelerando drasticamente o desgaste. Na melhor das hipóteses, você terá que desembolsar cerca de €800 para um novo conjunto de pneus. Portanto, a regra é: respeite a pressão recomendada pelo fabricante. Essa é a solução mais segura e eficiente. Se você deseja reduzir ainda mais o consumo de combustível sem comprometer a sua segurança, existe outro método extremamente eficaz que muitos ignoram. Segredo número 10: remova o bagageiro de teto. 2 fatores podem piorar drasticamente o consumo de combustível: o aumento da resistência do ar e o peso desnecessário. Um bagageiro de teto combina os dois, assim como suportes para bicicletas ou caixas de teto. Se você realmente não precisa dele, retire-o. Um estudo realizado pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley em conjunto com a NRE constatou que mais de 100 milhões de litros de combustível são desperdiçados anualmente simplesmente porque os racks de teto permanecem instalados sem uso. Calculando por motorista, isso resulta em uma redução média de eficiência de aproximadamente 2 a 5%. No entanto, o efeito torna-se ainda mais pronunciado em velocidades mais altas, a uma velocidade de aproximadamente 21 km/h acima do limite de velocidade recomendado na Alemanha, ou seja, em torno de 120 km/h. As barras transversais simples aumentam o consumo de combustível em cerca de 12%. O efeito é ainda mais significativo com bagageiros de teto vazios, que podem aumentar o consumo de combustível em até 25%. O estudo também demonstra claramente que os itens devem ser armazenados no porta-malas sempre que possível. Um bagageiro de teto carregado aumenta o consumo de combustível em 10 a 25%, e isso não se deve apenas ao peso. A resistência do ar aumenta significativamente porque o fluxo de ar não consegue mais passar livremente sobre o veículo. Se você realmente precisa de um bagageiro de teto, escolha um modelo com formato aerodinâmico de gota. E reduza a velocidade ao máximo. Existe um recurso moderno nos veículos para isso que muitas pessoas desconhecem completamente, e é exatamente isso que vamos analisar agora. Segredo número 9: não subestime o controle de cruzeiro adaptativo. Os veículos modernos estão repletos de sistemas de assistência ao condutor projetados para tornar o dia a dia mais tranquilo e seguro. No entanto, surpreendentemente, poucas pessoas os utilizam. Entre aqueles que possuem essa tecnologia, apenas cerca de 27% usam o controle de cruzeiro convencional regularmente. Ainda mais surpreendente: 34% nunca usam o controle de cruzeiro, nem o clássico nem o adaptativo. E esse é um erro caro. Numerosos estudos mostram claramente que mudanças constantes de velocidade, mesmo pequenas variações em um curto período, aumentam significativamente o consumo de combustível. Por exemplo, alguém cuja velocidade oscila entre aproximadamente 77 e 83 km/h a cada 18 segundos consome até 20% mais combustível. O mesmo se aplica a um estilo de condução errático. Em autoestradas, acelerações bruscas e travagens repentinas podem reduzir a eficiência em até 30%. O controle de velocidade de cruzeiro estabiliza a velocidade, evita oscilações desnecessárias e, consequentemente, reduz consideravelmente o consumo de combustível. Todo o sistema funciona ainda melhor com o controle de cruzeiro adaptativo, que mantém automaticamente uma distância segura e evita frenagens bruscas desnecessárias. Em média, isso economiza de 5 a 7% de combustível, especialmente no trânsito intenso, onde a aceleração constante sobrecarrega o motor.
Ao mesmo tempo, o ACC reduz o desgaste dos freios, da transmissão e do trem de força. Se você tem ignorado os sistemas de assistência ao condutor do seu carro até agora, esta dica pode mudar sua opinião. E se você quer saber quais hábitos podem danificar seriamente seu veículo antes mesmo de atingir 50.000 km, então você ficará de olhos arregalados com o que vem a seguir. Porque agora vamos desmistificar um mito mais persistente do que qualquer ideia errada que você tenha ao abastecer o carro. Oitavo segredo: não deixe o motor em marcha lenta desnecessariamente. Todos os anos, mais de 6 bilhões de litros de combustível são desperdiçados no mundo todo simplesmente porque os veículos ficam com o motor ligado por vários minutos seguidos. Cerca de metade desse desperdício vem de carros particulares comuns. Isso não só prejudica o meio ambiente, como também pesa no seu bolso e na mecânica do seu carro. No entanto, muitas pessoas ainda se apegam a hábitos herdados do passado. A menos que seu carro seja da década de 80 e ainda tenha carburador, não há motivo para deixar o motor em marcha lenta por muito tempo. Os motores modernos atingem a temperatura ideal de funcionamento em poucos segundos, mesmo no inverno. Os fabricantes recomendam apenas cerca de 30 segundos em marcha lenta antes de dirigir em temperaturas frias. Durante a condução, o motor aquece significativamente mais rápido e consome menos combustível. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, estima que um motor em marcha lenta consome entre 1/4 e meio litro de combustível por hora, dependendo da sua cilindrada. E isso não se aplica apenas à partida. Se você precisar parar em um semáforo por mais de 10 segundos, a EPA recomenda desligar o motor. A marcha lenta não só causa consumo desnecessário de combustível, como também leva à formação de depósitos no motor, promove a corrosão no sistema de escapamento e acelera o desgaste de componentes importantes. A menos que esteja dirigindo em temperaturas extremamente baixas, você deve deixar o motor funcionando pelo menor tempo possível. Uma vantagem adicional: o interior aquece muito mais rápido no inverno quando você está dirigindo do que quando o motor está em marcha lenta. E se você estiver preocupado com o fato de o motor não estar aquecendo adequadamente, a próxima dica resolverá esse problema. Segredo número 7. Troque para um óleo de motor de viscosidade mais baixa. Quase 60% dos motoristas usam, sem saber, um óleo que não é o ideal para o seu motor, mesmo que muitos fabricantes imprimam a viscosidade recomendada diretamente na tampa do reservatório de óleo. Mas é aqui que fica interessante: uma viscosidade ainda menor do que a recomendada pode reduzir ainda mais o consumo de combustível. Óleos mais finos exigem menos energia para circular pelo motor. Eles fluem mais rapidamente, especialmente em temperaturas frias, resultando em menos atrito. Isso significa que o motor precisa trabalhar menos para movimentar seus componentes, e isso economiza combustível consideravelmente. Por exemplo, se o manual do seu veículo especifica 5W30, a troca para 0W20 pode melhorar a eficiência. Em média, a faixa de viscosidade aumenta em cerca de 2,4%. Essa vantagem, no entanto, aplica-se exclusivamente aos óleos totalmente sintéticos. Um óleo totalmente sintético mais viscoso oferece melhor proteção e dura mais tempo do que um óleo mineral mais fino. Ao mesmo tempo, os óleos mais finos têm a desvantagem de que seu efeito protetor ao longo de períodos prolongados não se compara ao dos óleos de maior viscosidade. Portanto, uma abordagem sazonal faz sentido: um óleo mais fino no inverno e uma opção mais robusta no verão. Antes de agendar sua próxima troca de óleo, você definitivamente deveria saber estes 19 fatos sobre óleos sintéticos que muitos especialistas não discutem abertamente. E agora fica interessante, porque a seguir vem a dica mais arriscada de toda esta lista, e, no entanto, funciona surpreendentemente bem. Segredo número 6. O efeito surpreendente da esteira de ar. Antes de discutirmos isso, uma coisa precisa ficar clara: esse método é tão arriscado que é expressamente proibido em todos os 50 estados dos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo. E por um bom motivo. Se fosse legal, dirigir seguindo o volante seria provavelmente a maneira mais eficiente de reduzir drasticamente o consumo de combustível em viagens longas. Mas vamos analisar por que isso funciona. Testes realizados pelo programa MITUSTERS e pela Sociedade de Engenheiros Automotivos, SAE, mostram que dirigir muito próximo ao veículo de um caminhão grande pode reduzir o consumo de combustível em até 35%. Nenhum outro cenário, a menos que você remova todos os acessórios do seu veículo para economizar cada grama de peso, chega perto desse número. O problema: uma distância de cerca de 3 metros oferece menos de meio segundo para reagir. Um único momento de desatenção pode ter consequências graves.
A uma distância de cerca de 6 metros, a vantagem cai para aproximadamente 27%, e a cerca de 31 metros, geralmente é de 10% ou menos. Então, o que constitui uma distância segura? As regulamentações legais em muitas regiões permanecem deliberadamente vagas. Frequentemente, afirmam que se deve seguir a uma distância razoável ou manter-se suficientemente atrás para permitir uma parada segura. A distância real depende muito da velocidade. Por exemplo, se você estiver dirigindo a cerca de 150 km por hora, 31 metros não são suficientes nem para um tempo de reação de 1 segundo. Nessa velocidade, você precisa de pelo menos 77 metros para conseguir reagir a tempo em uma emergência. Mesmo a essa distância, o consumo de combustível ainda pode ser reduzido em 1 a 3%, sem nenhuma manobra perigosa. E se você é alguém que se preocupa particularmente com a eficiência em velocidades mais altas, a próxima dica será especialmente interessante para você. Segredo número 5: o eterno debate: ar-condicionado ou janela aberta. Quem já fez uma longa viagem de carro com a família conhece bem esse assunto, ele invariavelmente gera discussões acaloradas. Sim, o ar-condicionado ligado sobrecarrega o motor e aumenta o consumo de combustível, mas a verdade por trás disso é muito mais complexa do que muitos imaginam. Com o ar-condicionado ligado, o consumo de combustível aumenta em média cerca de 15%. Em dias particularmente quentes de verão, no entanto, esse aumento pode chegar a 30%. Esse efeito se aplica principalmente a baixas velocidades. Se você estiver dirigindo a cerca de 60 a 72 km por hora, as janelas abertas criam muito pouca resistência adicional ao ar. No entanto, de acordo com um estudo do Departamento de Energia, a situação muda significativamente por volta dos 96 km por hora. Nessa velocidade, o ar-condicionado funciona melhor em sedãs menores e com aerodinâmica otimizada, desde que esteja operando com aproximadamente 50% da capacidade. Veículos com aerodinâmica inferior, como o Ford Explorer 2009, só se beneficiam em velocidades acima de 123 km por hora. Além disso, o calor intenso prejudica a concentração e o tempo de reação, o que é um fator de segurança importante. Portanto, a recomendação geral é: utilize o ar-condicionado na estrada, e certifique-se de ativar a função de recirculação para reduzir o consumo de energia. E se você está pronto para métodos que vão muito além do comum, então segure firme, porque a próxima dica com certeza vai te surpreender. Quarto segredo: livre o porta-malas de lastro desnecessário. Você já se perguntou por que os carros modernos raramente vêm com um pneu sobressalente de tamanho normal? O motivo não é que os pneus se tornaram indestrutíveis de repente. Os fabricantes estão economizando peso, porque cada quilograma extra aumenta o consumo de combustível. O Departamento de Energia estima que apenas 45 kg de peso extra podem aumentar o consumo de combustível de um veículo em cerca de 1%. Portanto, se você estiver carregando equipamentos de golfe que não usa há meses ou transportando ferramentas e equipamentos de camping para temporadas em que certamente não precisará deles, estará literalmente queimando dinheiro. O peso desnecessário também exerce pressão adicional sobre a suspensão do veículo, mas discutiremos isso em detalhes em outro vídeo. Alguns motoristas levam essa ideia ao extremo. Não apenas esvaziam o porta-malas, como também removem todo o banco traseiro. Os condutores de picapes às vezes chegam a retirar a tampa da caçamba. Ainda mais extremo, e ilegal em muitos países, é a remoção dos componentes do escapamento, que podem pesar até 90 kg. Mais uma multa de cerca de 2.500 euros só para economizar talvez 2% de combustível. Não é uma troca sensata. Pagar alguém para remover os bancos traseiros também não é muito prático. A solução muito melhor é um passo simples e lógico, e é exatamente isso que você encontrará na próxima dica. Terceiro segredo: reaja ao trânsito como um profissional. Você sabe qual é o maior problema de um estilo de direção excessivamente agressivo? Além dos altos custos de reparo, motores sobrecarregados e estresse desnecessário, dirigir em alta velocidade praticamente não economiza tempo. De acordo com uma pesquisa do Colorado Automobile Club, o motorista médio economiza apenas 26 segundos por dia ao dirigir em alta velocidade. O único efeito é que suas despesas aumentam mais rápido do que seu tempo de viagem real diminui. Pesquisas do MIT mostram que um estilo de direção agitado aumenta o consumo de combustível em rodovias em 15 a 30% e pode aumentá-lo em até 10 a 40% em trânsito congestionado. Se você quer chegar na hora e economizar dinheiro ao mesmo tempo, só existe uma solução: antecipação.
Se você vir um semáforo vermelho à distância, digamos, a cerca de meio quilômetro, tire o pé do acelerador com antecedência e deixe o carro parar por inércia. Se um congestionamento ou atraso estiver se aproximando, reduza a velocidade gradualmente. Dessa forma, você evita que o carro morra e não precisa gastar muita energia acelerando novamente mais tarde. Isso não só alivia o motor, como também lhe proporciona um momento de paz. Outra revelação: mudanças frequentes de faixa são muito menos eficazes do que muitos acreditam. Você acha que a outra faixa é mais rápida? Geralmente, é apenas a sensação de estar perdendo algo. Trocar de faixa constantemente não economiza praticamente nenhum tempo, mas aumenta a probabilidade de se meter em situações desagradáveis. Se você realmente deseja dirigir de forma mais relaxada, econômica e eficiente, a direção antecipatória é fundamental. E a próxima dica mostrará como levar isso a um nível totalmente novo. E agora vem algo que você realmente não deve fazer errado. Segundo segredo: verifique a tampa do tanque de combustível com atenção. Atualmente, cerca de 1 em cada 5 veículos em circulação possui uma tampa de combustível que precisa ser substituída. Como esse componente parece tão discreto, a maioria das pessoas mal lhe dá atenção, e é exatamente isso que lhes custa dinheiro ano após ano. De acordo com o Departamento de Transportes, cerca de 123 litros de combustível podem ser perdidos anualmente por evaporação se a tampa não estiver bem vedada. Essa perda de combustível é maior do que a que ocorre ao usar o óleo de motor inadequado ou pneus com pressão insuficiente. A tampa do bocal de abastecimento de combustível é um componente essencial do sistema de controle de emissões evaporativas, e é por isso que seu carro emitirá um aviso se houver algum problema com ela. Este é mais um motivo pelo qual um scanner OBD2 deve ser equipamento padrão em seu veículo. Se você vir códigos de erro como P457, P456, P442 ou P4555, isso indica um vazamento no sistema EVAP. E em 9 de cada 10 casos, o problema está diretamente na tampa do bocal de abastecimento. Os 10% restantes estão relacionados a um componente que discutiremos em breve. Além de verificar se há alguma tampa solta, você também deve inspecioná-la em busca de danos. Examine cuidadosamente a carcaça, a conexão e, principalmente, o anel de borracha interno. Se o plástico estiver rachado, o anel de borracha estiver quebradiço ou faltar em pedaços, você precisará substituí-lo imediatamente. Ignorar o problema não só reduzirá drasticamente a eficiência, como também poderá causar funcionamento irregular do motor, atrasos na aceleração ou até mesmo a parada momentânea do motor. E agora a coisa fica interessante. Aqui está o maior truque que os postos de gasolina prefeririam nunca revelar. Segredo número 1. Evite hábitos extremos de reabastecimento. Ninguém gosta de ir ao posto de gasolina, e quanto menos vezes você precisar ir, melhor. Mas esse pensamento leva muitos a cometerem 2 erros muito caros. Alguns só abastecem quando o tanque está praticamente vazio, enquanto outros continuam abastecendo até quase transbordar. Ambos os métodos acabam consumindo milhares de euros a longo prazo, literalmente. Vamos começar pelo problema de andar sempre na reserva. Se você dirige sempre perto de ficar sem combustível, estará sobrecarregando a bomba de combustível. Essa bomba fica localizada no fundo do tanque e utiliza o próprio combustível para refrigeração e lubrificação. Se houver pouco combustível no tanque, ela perde essa proteção, superaquece com mais facilidade e pode ser danificada. Uma bomba nova, incluindo a instalação, pode custar até 1.500 euros. Por outro lado, existe o oposto: encher demais o tanque. Assim que a bomba fizer o clique, você deve parar. Se continuar abastecendo, logo terá combustível derramado, e isso não só é caro, como também danifica a pintura do seu veículo a longo prazo. Além disso, muitas bombas de combustível modernas possuem sistemas de recuperação de vapores de combustível. Se você abastecer além da marca indicada, parte do combustível excedente pode ser sugado de volta para esse sistema, o que significa que você está pagando por combustível que seu carro não recebeu. E isso não explica completamente o problema, porque a parte realmente crucial vem agora. Isso significa que parte do combustível é sugada de volta para o sistema de recuperação, mas você ainda paga por ele. Outro ponto: se você continuar abastecendo depois que a bomba desligar, o combustível pode entrar no sistema EVAP. Esse componente fica na parte superior do tanque. Assim que a gasolina entra ali, ele para de funcionar corretamente. É exatamente isso que causa cerca de 1 em cada 10 códigos de erro do sistema EVAP. É preciso ter muito cuidado com esse problema, pois os reparos estão longe de ser baratos. Oficinas especializadas podem facilmente cobrar entre 1.000 e 2.500 euros para consertar esses vazamentos.
E como se não bastasse, muitas vezes se perde combustível durante o conserto do tanque, às vezes até mesmo todo o conteúdo. Uma perda dupla que ninguém precisa. Com isso, concluímos nossas 3 estratégias de economia de combustível que os postos de gasolina prefeririam manter em segredo. Como você provavelmente já percebeu, muitas dessas dicas não apenas reduzem o consumo de combustível, mas também protegem seu motor de danos dispendiosos e custos de reparo evitáveis. Você também deve ter percebido que dirigir de forma eficiente em termos de combustível está intrinsecamente ligado à maneira como você cuida do óleo do motor. Se você realmente quer economizar dinheiro e prolongar significativamente a vida útil do seu motor, então não deixe de assistir ao próximo vídeo. Isto é o que você deve fazer antes de cada troca de óleo, e seu motor permanecerá mais confiável do que nunca.